Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Aqui estamos juntos para ouvirmos a palavra de Deus que desejamos compartilhar com os queridos no Salmo 103. Conforme acabamos de ouvir, ali ouvimos o Salmo 104 com o grupo Mensagem, na voz de Carlos Saider e os outros que o acompanham. E agora nós vamos então meditar no Salmo 103. Este é o compartilhamento da palavra de Deus que queremos trazer para os queridos irmãos, aquilo que eu chamaria de uma leitura expositiva do Salmo 103, que faz muito bem a nossa fé, e é muito importante, eu creio que bem situada nesta tarde deste dia tão especial de hoje. Eu convido você então a abrir sua Bíblia no Salmo 103 para a nossa leitura. O nosso tema que você já viu hoje aí é razão para bem dizer, é disso que trata o Salmo 103. É bem verdade que o Salmo 104 começa com esta mesma... este mesmo refrão do Salmo 103, é quase uma continuação, e ali adorando a Deus pelo que Ele é, mas a nossa leitura expositiva hoje, nossa meditação, está baseada no Salmo 103. Então, fazendo a leitura do texto, por favor, conosco, abra sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 103 e vamos nos acompanhar na leitura. Suas versões dizem, bendize, ó minha alma, ao Senhor. A minha versão diz, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, ou como um pai se compadece por seus filhos, diz a sua versão, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Bendize ao Senhor, ó minha alma. E aqui nós vamos pensar nessa razão para bendizer. Antes de orar, eu quero já chamar a sua atenção para detalhes da colocação do nosso tema. É evidente que você ouviu o salmista dizer aqui, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Isso está bem pluralizado e ele vai enumerando todas elas daí para frente. Mas quando escolhemos o nosso tema, nós colocamos razão para bendizer e não razões para bendizer. Porque a nossa ênfase está na pessoa daquele a quem bendizemos. Não faltam motivos, razões pelas quais nós o bendizemos. Mas ele é a razão da nossa alma bendizê-lo. Ele é a razão da nossa alma. E é com essa força de pensamento, é com esta ótica da leitura do texto, que eu gostaria que você me acompanhasse na meditação desta tarde, em cima do Salmo 103. Vamos falar com o nosso Deus neste momento, meus queridos. Glória ao teu nome por quem és. Glória ao teu nome porque há 3.000 anos passados, o Senhor inspirou o coração daquele teu servo ou servos que compuseram este salmo atribuído a Davi,
E ele estava pleno de gratidão, e inspirado, ele fez a sua alma, a sua mente passear, e levou a sua alma a passear na memória, na sua gratidão por todas as suas realizações e por quem és na sua vida. Senhor, nós queremos acompanhar essa inspiração, acompanhá-lo nesta tarde, levados pelo Teu Espírito a considerar a razão que encontramos em Ti para que a nossa alma Te bendiga. E bendizer não significa menos do que abençoar. Parece muita pretensão o coração humano dizer: eu te abençoo, Deus, bendito Deus, mas a tua palavra está plena dessas expressões que vai correndo ao longo de todas as gerações até chegar à boca e ao coração de Maria, que também te disse: a minha alma bendiz ao Senhor. Minha alma diz: Deus, tu és bendito. Minha alma abençoa Deus. Este é o significado desta adoração. Com reverência, nós estamos nesta tarde diante desta palavra te dizendo: eu te abençoo, Deus. Eu te bendigo. Na verdade, a tua palavra deixa claro que o maior é abençoado, abençoa o menor. O menor é abençoado pelo maior. Mas aqui, quando nós te dizemos que nós te abençoamos, nós estamos simplesmente fazendo reconhecimento de quem tu és. Na verdade, o que está passando do nosso coração para ti é adoração, é gratidão, e isto é abençoar. Quando alguém é grato a nós, nos abençoa. Quando alguém reconhece valores na nossa vida, nos abençoa. É este o significado de abençoarmos ao nosso Deus quando te reconhecemos pelo que tu és na nossa vida. Na verdade, este é um exercício muito fraco, muito pouco praticado na vida dos teus filhos, da tua igreja, e por isso, nesta tarde, nós te pedimos misericórdia e perdão. Mas queremos hoje, meu Deus, elevar a nossa alma a esse espírito de gratidão e de bendizer o teu coração, o teu nome por conta do que fazes ao nosso coração. Na verdade, somos tentados o tempo todo a estar pontuando razões, pontuando motivos, e às vezes, atrevimento nosso, até uma blasfêmia, quando não os percebemos, nós não te bendizemos. Queremos te abençoar por quem tu és, pelo que tu fazes e pelo que tu pareces não fazer. Queremos te abençoar por quem és na nossa vida. Glória seja ao teu santo nome. Conduze-nos pelo teu Espírito nesta adoração que queremos te prestar, porque Deus eterno, nenhuma adoração, nenhum louvor, nenhuma forma de bendizer o teu nome pode ser perfeita ou santa se não for inspirada pelo teu Espírito em nossos corações. Porque nada temos de nós mesmos. Nada podemos produzir nem para colocar diante dos teus pés a partir de nós mesmos. Mas tudo, como disse Davi, que de tuas mãos recebemos é que devolvemos a ti. Até mesmo a adoração e a nossa gratidão. Por Jesus teu Filho oramos e te bendizemos. Aleluia. Amém, amém. E bendizer, meus queridos, é o exercício espiritual a que eu convido os queridos, os amados irmãos, a participarem comigo esta tarde. Sabe, nós estamos muito restritos, restringidos e nos restringimos a pontuar razões de gratidão e de adoração a Deus. Isso é algo que minimamente agride, ofende, mas nós o fazemos. Quando alguém diz: alegre-se comigo, vamos bendizer ao Senhor, a primeira pergunta que vem é: por quê? O que foi que ele realizou, o que ele fez? É como se nós estivéssemos sempre do outro lado do balcão da vida e Deus do lado de lá como o grande balconista, o lojista, que nos faz concessões e gratuitamente. E aí a gente é grato pelas concessões. Na verdade, até mesmo quando pensamos em agradecer a Deus pelo que Ele é, nós estamos sempre associando a ideia do que Ele realiza. O salmista fez isso aqui também, é nosso, faz parte da nossa vida. Mas a causa principal, o que deve motivar, até mesmo inspirar o nosso coração a reconhecer as realizações, é a nossa visão de quem Ele é. Porque se nós o vemos, nós confiamos no que Ele realiza. Nós deixamos que as realizações fluam. Então há motivos para bendizermos ao Senhor. E é muito interessante que o salmista aqui, como lá no Salmo 42, no Salmo 43, não são estes os únicos salmos, os salmistas são muito abundantes nisto, mas aqui neste salmo, como disse, no 42 e no 43, ele conversa com a sua alma, ele está dando ordens ao centro dos seus sentimentos, dos seus afetos, a razão
da sua existência, a sua alma, o nefesh, de que a Bíblia fala no hebraico, nefesh, a sua alma, aquele centro sensitivo do coração do homem. É a ele que ele apela dizendo, levanta-se seus sentimentos e bendiga ao Senhor. Sabe, é alguma coisa que tem de envolver a nossa afetividade, não pode ficar só no terreno do racional. O racional reconhece, e o racional, então, dá lugar à alma para que possa elevar os afetos, as afetividades. É uma particularidade do coração humano e nós precisamos atentar para ela. A alma sente. E o salmista chega e diz, ó minha alma, bendiga o Senhor. Lembra lá no Salmo 42, por que você está abatida, ó minha alma? A alma sente. E aqui ele está dizendo a esta alma, levante-se para adorar. A ti, Senhor, eleva a minha alma, o salmista diz também. E nós precisamos aprender esses exercícios espirituais, queridos, porque para isso fomos postos. É o mínimo que se pode, da parte de Deus, que Deus pode, da nossa parte, esperar que façamos. Ou Ele, como Deus, tem o direito, minimamente, de esperar que nós devolvamos a Ele palavra de gratidão e de louvor, que declare em última instância, tu és bendito, és bendito pela minha alma te bendiz, minha alma te abençoa. Bem, quais são os motivos, quais são os movimentos que o salmista faz, que ele diz à sua alma para que ela o bendiga. Há razões, ele diz por quê sem usar esse advérbio. Mas na verdade ele vai mostrar para nós que a sua alma deve bendizer a Deus porque Deus faz. Como eu disse, é nosso. Nós temos uma necessidade de observar a ação de Deus e nos render diante dela e recebê-la, é evidente, por isso mesmo que pedimos. A oração tem toda a sua carga petitória, Jesus nos mandou pedir, a oração não pode se prender só a isso, mas é fato que nós precisamos que Deus faça. E quando dizemos, quando reconhecemos e quando pedimos que Deus faça, estamos fazendo confissões de dependência. Isso agrada a Deus e é o grande segredo espiritual que Ele nos ofereceu viver, porque Ele dá conta. Então, reconhecer que Deus faz é um reconhecimento que mobiliza a dependência no nosso coração. Então, ele bendiz a Deus pelo que Deus faz, e ele pontua isso para nós nos versos 3 a 7. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É Ele que faz justiça e defende a causa dos oprimidos. É Ele ou foi Ele quem manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Ó, meus irmãos, embora eu tenha tido a pretensão de dizer que nós estaríamos fazendo uma leitura expositiva do Salmo, mas é evidente que para otimizar o texto, não posso pontuar passo a passo que cada versículo diz, mas eu posso encaixá-los, enquadrá-los, e eu vou fazer isso aqui. Então ele está mostrando para nós no versículo 3, que Deus tem de ser bendito pelo que Ele faz. O que Ele faz é perdoar e curar pecados. Aí você diria, ora, mas Ele não está dizendo pecados, Ele está dizendo cura todas as suas doenças. Percebe? Ele começa exatamente com a questão de perdão de pecados. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Não quero dizer, não vou dizer, e não é verdadeiro dizer que só existe doença onde há pecado, e que o pecado é causa de todas as doenças. Há quem pretenda dizer isso por aí, assim como erra também aquele que pretende dizer que o diabo é a causa de todas as doenças. Não, mas que existe uma associação na revelação de Deus entre pecado e doença, isso é fato. Ainda que em última instância seja o pecado da queda, o pecado adâmico, herdado por todos nós como seres humanos. Mas vamos lembrar que Tiago diz que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que saremos, para que sejamos sarados. Pelo sim ou pelo não, o salmista está dizendo aqui que Deus perdoa, e porque perdoa pecados, Ele cura todas as doenças. Isso é muito significativo. Está no pacote do perdão. Então é o perdão que, ao perdoar, cura e cura a alma. A primeira coisa que precisa ser curada é a alma. Há muitas vias pelas quais o corpo pode ser curado, mas a alma, só Deus, só a sua palavra, só o seu espírito pode curar. Nenhuma terapia, nenhum setting analítico, psicanalítico, terapêutico, nenhum
pode curar a alma. Nenhum remédio cura a alma. As pessoas tomam remédios para aliviar as consequências ou as sequelas da sua alma, mas para curar a alma, só o Espírito de Deus, só a palavra de Deus cura a alma. E é esta a razão, porque ele vai mostrar que o que vem nesse fazer de Deus, logo em seguida, é resgate, restauração. Então ele vai dizer no versículo 4, ele resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Ora, você há de concordar que as pessoas morrem. E aí parece que o versículo 4 falha, porque ele não está falando disso. Quando ele diz aqui que ele nos resgata a vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, o que ele está dizendo é que Deus faz uma restauração, porque é fato que todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos resgatados da sepultura espiritual e ressuscitados com Cristo, a Bíblia diz. Já ressuscitastes com Cristo, Paulo afirmou para nós. Então ele de fato resgata a nossa vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão a nossa existência. Ele restaura. E nesta restauração, ele vai mostrar, o salmista, nos versículos 5 e 6, ainda mostrando que nós devemos bendizer a Deus pelo que ele faz, que ele provê e ele faz justiça. Isso tudo está no pacote das ações de Deus a nosso favor, que restaura a nossa alma, que abençoa a nossa alma. Então ele faz provisões, enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ora, aqui temos uma outra associação de ideias que tem significado espiritualizado, tem significado simbólico, é que eu quero dizer. Porque quando ele diz aqui que ele faz uma associação entre encher de bens a existência e a juventude se renovar como a águia, ele não está falando apenas de provisão de pão. Ora, ele está falando daquilo que faz com que o coração se regozije. E porque o coração se regozije, ele se renova como a águia que se renova. Esta é uma linguagem tirada do mundo animal, para a qual eu não tenho tempo agora de trabalhar, você pode pesquisar, é uma linguagem muito bela, o fato de que determinada espécie de águia se renova de tempo em tempo, exatamente quando ela se sente sem condições mais de caçar e de voar como deve, não tem mais afinidade no seu bico, nas suas garras, então ela se isola num determinado lugar, se depena toda, para poder então, batendo com o bico na pedra, quebrar aquele bico para que nasça um outro mais vigoroso, raspa as suas garras para que ela então, já envelhecida, possa dar lugar a garras mais novas, novas penas possam ocupar o lugar das antigas, e aí ela se restaura e ela pode voltar a caçar com o mesmo vigor de antes. Esta é uma linguagem procedente, e ele está dizendo que Deus se encarrega de fazer isso conosco. Aquilo que a águia faz com ela mesma, o Espírito de Deus faz com a nossa alma, mesmo que ele tenha de pô-la num lugar separado por um tempo, mas o fato é que ele restaura a nossa alma. E aí é que a linguagem se completa para dizer provê de bem, porque revigora a força, o ânimo para dar consecução à vida, para continuar as buscas e as conquistas, os investimentos pessoais. É bonita a linguagem. Mas o mais belo de tudo é saber que ao colocar aqui, bendiga ao Senhor minha alma pelo que ele faz, o que ele está dizendo é ele é a fonte. Ele é a fonte. Meus irmãos, eu comecei a dizer que quando nós pontuamos as realizações de Deus e pedimos a Deus, nós estamos fazendo uma confissão de dependência, exatamente porque o ponto a que quero chegar é que reconhecer que Deus faz é assumir que temos nele a fonte primeira e última das realizações da nossa vida. Nós vivemos continuamente esbarrando com homens e mulheres de Deus, que a despeito de todas as experiências de fé que têm, ainda insistem em que eles têm que dar conta do seu dia a dia por si mesmos. E aí pedem a Deus que venha abençoando para que tudo dê certo. Então não é como se procedesse de Deus a realização, mas procede deles e eles querem que Deus faça um arremate perfeito. A Bíblia não aponta nessa direção. Ela nos leva a uma consciência profunda e aguda de que ele é a fonte geradora e inspiradora das nossas realizações. Não é naquele sentido mágico em que querem alguns, ainda que para alguns isso só prevaleça dessa maneira, ou ele fecha a porta que não vai dar certo, ele abre aquela que tem de dar certo. Isso fica assim um tanto mágico, em que o sujeito fica passivo dizendo, não, ele vai criar umas situações como aquelas sinalizações pedidas por Gideão, e aí eu só tenho que então entrar pela porta que abriu,
e virar as costas para que se fechou, o que não é verdade, porque se a porta se fecha e ela vai na contramão do nosso desejo, o que surge é murmuração, é queixa, ou atonicidade. Eu não entendi, parecia estar tudo dando tão certinho. Não, não é por aí. Quando estamos conscientes de que Deus é a fonte, não nos importa se porta se fecha ou se porta se abre, o que importa é saber que Ele inspira o coração e Ele conduz a vida, porque Ele dá conta. E quando nós entendemos assim, há restauração e há vigor. Mas nunca esqueçamos que o ponto de partida está diretamente ligado à justiça e à santidade de Deus. Eu não posso ter pretensão alguma de que Deus seja tudo isso na minha vida. Se eu não tiver minha vidinha acertada com Ele através de confissão de pecados e receber o perdão que meu coração precisa, isso tem que estar sempre ajustado. Então Ele faz perdoando pecados, Ele faz restaurando a alma, fazendo provisão e trazendo justiça. O fazer justiça não significa que Ele me defende nos tribunais da vida. Fazer justiça significa que Deus trabalha de forma justa comigo, de forma justa com minha descendência, de forma justa na minha sementeira e colheita do que eu vou semear. De maneira que se eu semear muito, eu vou colher muito. Se eu semear pouco, eu vou colher pouco. Meu Deus é justo, meu Deus é reto. Os que param para pensar, sem se deixar intoxicar, contaminar pela vã filosofia do evolucionismo ateu, na criação de Deus e no poder criador de Deus, chega a uma conclusão líquida e certa: a exatidão de Deus na forma como Ele criou todas as coisas. Deus é exato na sua forma de criar. E é esta maneira exata de Deus ser que Ele manifesta na nossa vida. Lamentavelmente, nós sabemos que muita gente pensa que Deus faz curvas, dá meias voltas para acochambrar, para aliviar, como nós fazemos com nossos filhos, por exemplo. A gente exorta, a gente orienta, a gente ensina, o filho erra ou teima. A gente então tenta ajustar as coisas para que ele não sofra as consequências daquilo que ele fez. Não existe isso em Deus no trato conosco. Isso não fala de falha de misericórdia ou de compaixão, não. Fala de justiça, de retidão, porque Ele promove o melhor para nós, provê o melhor para a nossa vida. Então Ele é justo conosco, justo no trato com a nossa vida. E isso nos traz segurança, isso estabelece limites, estabelece cercas que nos levam por dentro do caminho da retidão, do acerto de vida, sem tropeços. Nada pode ser melhor do que deixar-se guiar por Ele, porque aí a vida não cria surpresas desagradáveis e desnecessárias. Mas tendo que ir além, eu vou além, então eu pulo para o versículo 9, ou versículos 9 a 12, onde nós temos uma outra via pela qual a alma tem de bendizer a Deus. Ela o bendiz pelo que Ele faz, mas ela também o bendiz pela maneira como Ele faz. É como Ele faz o que faz. Veja, 9 a 12 ele vai dizer como Deus faz, e por isso a alma tem que bendizer ao Senhor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele não está dizendo que Deus passa por cima de nossos pecados e iniquidades. O que ele está dizendo é que ele não nos trata na medida em que nossos pecados merecem ser tratados. É isso que ele está dizendo aqui. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele está insistindo no argumento de que perdoa todos os nossos pecados. Agora Ele está mostrando como Ele faz isso, como é que Ele perdoa pecados, como é que Ele restaura, como é que Ele provê, como é que Ele faz a justiça. Então Ele mostra aí no versículo 9 que Ele não nos acusa. Ele mostra no versículo 10 que Ele não nos condena. Ele mostra no versículo 11 e 12 que Ele não nos rejeita. É isso. Então, como é que Ele faz? Ele faz em amor. Ele faz porque ama. A beleza desta colocação do salmista, e que nós estamos chamando de bendizer a Deus pela forma como Ele faz, está no fato de que é o amor que determina todas as suas ações a favor da nossa vida. A compaixão e a carinho. É exatamente com que ele começa a falar no versículo, disse isso no versículo 8, mas depois iremos a ele mais para frente,
Então ele está dizendo, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus é longânimo para conosco. Esse negócio de ficar magoado, lembrando-se da ofensa cometida ou recebida, geralmente é da recebida que a gente não consegue esquecer, não acontece no coração de Deus. Pelo contrário, Isaías diz para nós, Deus nos diz através de Isaías, diante da nossa confissão de pecados, do reconhecimento do pecado, ele diz, sou eu que perdoo as tuas transgressões e dos teus pecados, não me lembro mais. Aí está um processo que é próprio da divindade, é próprio do Deus eterno, é do tamanho do Deus eterno. Ele tem o poder, ou ele estabelece para si mesmo o poder de esquecer os nossos pecados. Somos nós que ficamos às voltas com esses pecados confessados. Temos de ficar às voltas com os pecados encobertos. Haja visto o que disse o salmista no Salmo 33, no Salmo 32, no Salmo 51, temos que viver às voltas com pecados encobertos. Mas uma vez confessados, reconhecidos e colocados diante de Deus, temos de fazer como Deus faz. Esquecê-los, lançá-los para as profundezas da terra. E é isso que ele está dizendo aí, exatamente isso. Ele não acusa sem cessar, não fica ressentido para sempre. É como ele faz. Por que ele perdoa? Porque ele não fica ressentido para sempre. Porque ele não acusa sem cessar. Por que ele perdoa? Porque ele não nos trata na medida dos nossos pecados, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Ele não nos condena, é isso que ele está dizendo no versículo 10. E exatamente o que Paulo nos falou em Romanos capítulo 8. Vamos lembrar isso. Quem nos acusará? Ele quem nos defende, na verdade. Depois ele vai dizer aí, vai mostrar de forma muito clara que ele não nos rejeita. Quando ele diz aí, os céus, assim como os céus se elevam acima da terra, é grande o seu amor para com os que o temem. Não rejeita. Ele afasta, sim, os pecados, não a nós, os pecadores, da sua presença. São os nossos pecados que ele afasta. Ele não nos rejeita. A gente encontra muitos filhos de Deus às voltas com essa situação, vezes se encontra na sua vida espiritual. O fato de que se deixam acometer por suas autorrecriminações diante de suas falhas, diante de suas quedas, e transferem isso para Deus. Às vezes por má experiência, ou por má experiência, perdoe, na vivência com o outro. Às vezes na má experiência com irmãos, com pais, com cônjuges, punitivos, acusadores. E aí fazem essa transferência para Deus, para o maior, já que outros maiores condenam, acusam, não esquecem, apontam o dedo. A gente pensa que Deus faz isso também. Não, já ficou claro, lembramos aqui Isaías, ele esquece dos nossos pecados. A verdade é que o texto está mostrando para nós que ele não nos afasta, ele afasta o nosso pecado. Somos nós que nos afastamos dele, ou envergonhados, ou porque não nos perdoamos, ou porque não assumimos o perdão devido, e aí, constrangidos, tomamos distância como Pedro fez. Vocês lembram, né? Jesus avisou a Pedro que ele o negaria, Pedro de fato negou, isso não cairia por terra, pois Jesus quem disse que aconteceria. E quando todos já estavam vendo o Senhor e se regozijando com o seu ressurreto, mas ele agora viu que estaria face a face com ele, ele se lança nas águas, tentando fugir da presença do Senhor, tentando evitar aquele encontro, imaginando que Jesus seria um outro Pedro, o Pedro que acusa, o Pedro que condena. Mas aí o que acontece, você sabe bem, lembrando da história registrada em João capítulo 20, quando Pedro está diante de Jesus, João 21, Pedro está diante de Jesus, o Senhor nem toca mais no assunto da negação, pelo contrário. Pedro negou 3 vezes. Jesus dá a ele a oportunidade de confessar o seu amor a ele 3 vezes. É isso que ele faz. Ele não nos afasta, ele afasta a transgressão. É o processo de como ele faz. Permeado por amor, movido por amor, é como ele vai fazer. Mas é evidente. E começamos tudo isso dizendo que a alma bendiz a Deus pelo que ele é. Se não temos visão de quem ele é, não podemos confiar no que ele faz e menos ainda em como ele faz. É a partir do momento em que eu sei como ele é, que então eu fico aberto
para crer no que ele faz e na maneira como ele faz. A partir do momento em que eu sei como ele é, eu confio no fato de que ele faz por amor, porque aí eu sei que ele faz. O seu amor o move a fazer. Então você percebe que o salmista coloca uma ordem que vai de trás para frente, é como estamos fazendo também aqui. Na verdade, a minha alma bendiz ao Senhor pelo que ele é. E porque ele é, ele faz. E porque ele é, ele faz como faz. Glória seja o seu santo nome. E o que a alma vê nele como ele é? Volte ao versículo 8, e o texto diz que ele é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Paciência atribuída a Deus significa aquilo que é chamado de fruto do Espírito com o nome de longanimidade. Longânimo. O amor de Deus é longânimo, ou seja, espera, espera e espera. Não é impaciente, não tem pressa, é perseverante, aguarda e aguarda. Pedro chega a dizer que o Senhor dilata o tempo da vinda do seu filho por causa da sua longanimidade. Ora, se não houvesse longanimidade em Deus, não poderia ser verdadeira a declaração do salmista de que ele afasta de nós as nossas transgressões, tanto quanto o ocidente está longe do oriente, os céus estão longe da terra. Percebe? Isso é longanimidade. Ela é tão grande quanto a eternidade de Deus. Ela estabelece um tempo e um limite? Sim, ela estabelece um tempo e um limite. Comparada com a nossa longanimidade, que praticamente inexiste, ela é eterna. Mas ela tem o seu limite. Vamos lembrar que Deus esperou 400 anos para que a medida do pecado dos cananeus transbordasse o cálice. E aí ele então mandasse Israel chegar lá e tomar a sua terra. 400 anos me tem um cheiro de eternidade a nível da contabilidade humana. Ele é longânimo. Às vezes Deus espera a existência inteira de um homem. Ele me alcançou nos meus 16 anos. Glória ao seu santo nome. Mas o meu pai, depois de tudo que ouviu, experimentou e viu, inclusive na vida do seu filho, através do meu ministério e de tantos outros que nos cercavam e que habitavam e que conviviam na minha casa, meu pai só se rendeu na véspera de partir para a eternidade. Na véspera. Foi isso. Ou no mesmo dia, de manhã muito cedo. A verdade é que a longanimidade de Deus esperou pelo meu pai 74 anos da sua vida. Mas achou e alcançou seu coração e a sua confissão. O homem que passou a vida dizendo aos crentes dentro da igreja: oh, Deus salva, Jesus salva. Ele salva meu filho, ele salva minha esposa, ele salva todos os crentes, só não salva a mim. Ele morreu dizendo: todas as iniquidades foram perdoadas. Aleluia! Foram as palavras saídas da boca do meu pai, poucas horas antes de falecer. Todas as iniquidades estão perdoadas, todos os meus pecados. Que lindo! Ele esperou 74 anos para ouvir meu pai dizer isso. Desses 74 anos de meu pai, eu esperei 20 e poucos anos. Na sua longanimidade, ele chegou lá. Ele vai, até a última instância. Ele é longânimo conosco, glória ao seu santo nome, muito paciente, cheio de amor. O salmista diz, traduzindo em linguagem humana, mas a Bíblia vai muito além para dizer para nós lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ele é amor, e João vai repetir isso na sua segunda carta e terceira. Ele é amor, primeira carta, ele é amor, ele é cheio de amor, claro, tem o tamanho dele, ele é amor, com amor eterno eu te amei. Ele disse para Jeremias, ele disse aqui, pela boca do salmista, com amor eterno eu te amei, glória seja o seu santo nome. Ele é compaixão e misericórdia. Percebe a associação de ideias que você tem aí? O que ele é? Compassivo, longânimo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O coração misericordioso de Deus significa um coração que dói. Dói. Você sabe por que as pessoas se estendem a mão para você na rua te pedindo coisas? Mendigos, pedintes.
Você sabe que as pessoas viciadas nisso ou não, sinceras ou trapaceiras, seja lá o que for que as move, quando elas se dirigem a você pedindo alguma coisa, elas estão acreditando que estão diante de um coração misericordioso. E porque de fato encontram em muitos de nós coração misericordioso, recebem. Minimamente, mas recebem alguma coisa. Algumas vezes é tão flagrante para nós a fantasia da coisa que a gente realmente, mesmo que o coração se sinta compadecido, não doa. Mas quando você se move e dá alguma coisa, quando você, mesmo que reprove o que está acontecendo ali, doa, você o faz porque deixa seu coração descer ao nível daquela pessoa que está ali. E sente compaixão e misericórdia. Esta semana eu tive uma experiência simples, dessas experiências humanas, que têm de ser corriqueiras. Não são tão corriqueiras quanto deveriam, mas têm de ser. Eu estive diante de uma família, um marido, uma mulher e uma criança pequena, vivendo em situação não exatamente de rua, mas como se fosse. Eram aqueles pedintes dissimulados. O que eu chamo de pedintes dissimulados? Estavam oferecendo uma arte para a qual ninguém dá muita atenção. Ele lá com seu violão, cantando, uma voz até bonita, mas ali com aquela criança numa friagem no meio da rua, esperando que pessoas então admirassem aquilo, parassem para ouvir e colocassem moedas ali, algum dinheiro. Cansei de ver aquele casal fazendo isso. E via de regra, cada dia vão receber menos, porque as pessoas hoje em dia nem carregam mais dinheiro em suas carteiras, não é verdade? E aí houve uma outra instância em que eu os encontrei à porta de um restaurante no fim do dia. E quando passei, eles me pediram comida. Eu fiquei pensando na fantasia da cabeça daquele casal. Se entende artistas. Entendem que as pessoas não dão esmola, as pessoas reconhecem o trabalho dele e lhes dão. Bem, não receberam. Não o suficiente para poder se alimentar naquele dia. E me pediram um prato de comida. Depois que eu saí de perto deles, já me afastando um bom tempo, eu comecei a pensar neles, a considerar a situação que estavam sujeitando aquela criança. Eu já os vi, já os tenho visto, há coisa de mais de um ano naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eu imaginei que, na fantasia deles, eles estão fazendo uma arte que as pessoas, de alguma forma, uns sim, outros não, admiram, gostam de ouvir. Ou pelo menos estão fazendo uma troca. Eu lhes ofereço uma canção na noite. E você me devolve com alguns dinheiros que eu posso transformar em comida para mim, minha mulher e minha filha. Só ele toca e canta. A mulher fica ali junta. Só isso. E ao pensar neles, eu considerei a falibilidade daquela fantasia. A falibilidade daquela opção, daquela má escolha de vida, no meu modo de entender, uma má escolha. A miserabilidade do estado em que estavam vivendo, e meu coração se confrangeu, se encheu de angústia e de dor por eles. Uma dor que eles não estavam sentindo, eu tenho certeza disso. Uma angústia que eles não estavam experimentando, eu tenho certeza disso. Eles estavam entregues ao seu sonho. Mas eu percebi que eu estava pensando por Deus a respeito deles. E ao mesmo tempo o Espírito de Deus me fez entender que é assim que ele pensa a meu respeito e a seu respeito. Ele conhece as minhas más escolhas, meus sonhos que vão se frustrar, as minhas opções de credibilidade ou de credulidade em cima do que não é crível e nem tem de ser, do que não dá certo. E sente compaixão de mim. E sente compaixão de você. E então, corre para nos socorrer. O nome disso é misericórdia. A misericórdia do homem falha, a misericórdia do homem é pequena, a misericórdia do homem é limitada. Mas a de nosso Deus para conosco não. Primeiro porque Ele é Deus, segundo porque as suas misericórdias se renovam. São novas a cada manhã e grande é a sua misericórdia. A sua palavra diz em Lamentações. Isso é lindo. O Senhor é
misericordioso, é compassivo. A alma está dizendo isso porque ela percebe isso, ela sente isso. Então eu achei tão válida a minha experiência a respeito daquele casal, porque ele me fez entender: eu te vejo como você não se vê. Eu sinto a compaixão que você nem sabe que precisa ter, experimentar. E aí ele vai crescendo para dizer que ele é como um pai. Ele é compassivo e misericordioso por quê? Porque ele é como um pai. Pais são misericordiosos e compassivos com seus filhos. Até mais do que devem, mas são. Entrando pelas vias do negativismo, são. Fazendo paternalismo, e isso é errado, mas são. E aqui está o salmista dizendo: ele se compadece e é misericordioso como um pai, versículo 13. Ele tem compaixão, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem. Então ele está dizendo: ele é como um pai. E Jesus foi muito além para dizer: ele é teu pai. Ele é pai. Glória ao seu nome. Ele não age como um pai, ele age como o pai que ele é. Ele é pai. Ele paterniza, e ele faz isso na minha vida e na sua vida com compaixão. E por que ele o faz como pai? E de que maneira ele faz como pai? Porque a Bíblia toda no Novo Testamento põe uma visão em Deus, uma palavra que mostra a visão de Deus a nosso respeito, que é fascinante. Quando a Bíblia fala que ele nos chama de filhos e nos vê como filhos, ela usa uma palavra no diminutivo, é filhinhos, crianças. Sabe, a tradução correta para filhos de Deus seria crianças de Deus, melhor ainda. A mais exata seria criancinhas de Deus. Eu sei que é difícil para mim, para você, para todos nós, que conhecemos a nossa altivez, nossa soberba, nossos pecados, nos vermos como criancinhas. Mas esta linguagem não significa que Deus nos vê inocentinhos, indefesinhos. Não, ele nos vê frágeis. Criancinhas na nossa fragilidade, é isso de que o texto está falando aqui. Ele sabe, versículo 14, que somos formados, o que somos formados, sabe que somos pó, sabe que a nossa vida é como a relva, versículo 15, é como a relva que floresce, é como a flor do campo que se vai quando sopra o vento e depois nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas no contraste disso, enquanto a minha vida é ligeiramente passageira e frágil, o amor do meu Deus é leal, é eterno. Está aí o versículo 17, eu disse que o salmista falou do seu amor eterno. E a verdade, amados, é que ele está dizendo aqui que ele é como um pai. Bem, nós que pertencemos à revelação do Novo Testamento, podemos afirmar: ele é pai, ele é o Abba da minha alma, ele é meu pai. Aleluia, ao seu santo nome, ele é pai. E o versículo 17 não faz por menos, mas porque quando fala que o seu amor é eterno, e à luz da revelação de 1 Coríntios 13, você sabe que a Bíblia diz que Deus é amor, o Deus que é eterno, Deus é amor. Então o salmista está dizendo que Deus é amor. Nós só entendemos do amor nas suas realizações. Por isso que conjugamos o verbo dizendo: eu amo, ele me ama, ela me ama. Mas a verdade é que quando a Bíblia fala de Deus, diz que ele é amor. Sabe, quando Deus manifesta amor, ele está se manifestando. Não é um exercício de algo que ele sente, que sai de dentro dele. É quem ele é. Ele manifesta-se como ele é na minha vida e na sua vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus me ama, está dizendo que ele me envolve, está dizendo que ele se dá. Por isso é que a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele se deu no seu filho. É só você fazer a associação entre esta revelação maravilhosa de João 3,16 com 2 Coríntios 5,19. Ele se deu no seu filho, e esta é a forma dele dizer: eu te amo. Aleluia, eu te amo. O ser humano dificilmente consegue externar ou vivenciar essa expressão de amor desta maneira. Mas há muitas formas de amar sem falar. Há muita gente que não tem condições de verbalizar eu te amo, ou por afasia, ou por outras dificuldades, mas a verdade é que não pode verbalizar. E o faz por outras maneiras, outras formas, outras vias, mas que são eloquentes, que são bem expressivas.
Eu me lembro de uma experiência muito marcante como pastor que eu tive. Um crente me confessou, ou melhor, veio me pedir ajuda em cima de uma situação desastrosa. Eu procurei uma outra pessoa, um grande irmão, e perguntei se ele podia dar aquela ajuda que eu não podia dar, assumir a situação daquela pessoa. E ele disse, claro, o pedido partindo de você, e ele se expôs, ele se envolveu, ele assumiu aquela pessoa, ele o ajudou. Passados 3 anos que aquela ajuda continuava sem cessar, esta pessoa me procurou e me disse, eu preciso confessar um pecado. Eu de fato cometi o erro pelo qual estou sendo perseguido. E fulano me tem ajudado e ele está exposto. Ele está exposto como cúmplice no meu erro, uma vez que está me dando cobertura. E eu estou confessando o meu pecado e eu estou aberto para sofrer as consequências, pastor. E eu gostaria que o pastor, então, eu não tenho coragem de fazer isso, dissesse a ele que ele está livre do compromisso dele comigo. E eu peço que ele me perdoe por eu tê-lo envolvido nessa situação, que ele me perdoe e me abandone. Me deixe entregue à minha sorte, porque eu preciso sofrer as consequências do meu erro e ele não tem que pagar por isso junto. Esta confissão foi feita dentro de um acampamento, num dia em que eu estava ministrando sobre esse amor de Deus que nos assume como somos e no que somos. Falando da aliança de Deus conosco por meio de Jesus. Aquele irmão me pediu que eu confessasse o pecado dele para o outro e era justo, que afinal eu que fui o elemento de ligação entre uma pessoa e outra pedindo aquela ajuda. Então eu na mesma hora subi, chamei esse irmão e eu falei para ele, lamentavelmente fui surpreendido hoje com a confissão de fulano e ele me confessou que cometeu de fato aquele erro e isso comprometeu você e ele te pede perdão e pediu que você então o desampare a partir de hoje, não precisa mais protegê-lo, porque ele não quer que você assuma mais essa responsabilidade, e ele quer sofrer as consequências do erro que cometeu, ele tem que sofrer, então ele pede que você abra mão, porque ele não teve coragem de confessar a você, confessou a mim e pediu que eu fosse o intermediário, é justo, já que eu fui o intermediário para pedir ajuda. E eu ouvi aquele irmão, falho como eu e falho como você, chegar para mim e dizer, não. Eu bati a mão com ele no seu desespero, o desespero continua lá e eu continuo com a minha mão dada a ele na sua aflição. Às vezes o ser humano consegue expressar essa realidade do amor de Deus nessas dimensões eternas. Meus queridos, o amor de Deus é eterno, não falha, se compadece como Pai, Ele é amor. E é maravilhoso saber que esse Deus que é Pai e é amor, é soberano e Senhor de todas as coisas. Bendiga a minha alma ao Senhor pelo que Ele é. Ele é compaixão e misericórdia. Ele é um Pai que ama com amor eterno que não falha. Ele é amor e Ele é soberano sobre os céus e na terra. É soberano nos céus, é soberano na terra, é soberano em todo o universo. É isso de que ele está falando a partir do versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Ele é rei que domina sobre tudo que existe, então é soberano sobre todas as coisas criadas. Ele estabeleceu o seu trono nos céus, ele é soberano sobre todos os seres criados. Daí ele diz no versículo 20, seus anjos, bendigam seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos. E aí ele está falando dos seres espirituais criados, todos os anjos. Mas vocês, seus servos que cumprem a sua vontade, bendigam ao Senhor todas as suas obras, toda a criação. Ele tem domínio sobre todas as coisas. O meu Deus que me ama, o meu Deus que é meu Pai, o meu Deus que é o Pai da sua alma, o Deus que ama a sua alma, é soberano sobre todas as coisas, é soberano sobre coisas infinitamente maiores do que eu e você. Mas aí vale lembrar, e é por isso que ele encerra dizendo, bendiga minha alma ao Senhor. Vale lembrar o que disse Davi e que Jó também disse para nós, o que Davi disse, repetindo Jó.
Davi foi mais expressivo. Quando eu olho os céus, a lua e as estrelas que criaste, que é o homem para que dele te lembres, e sobre ele ponhas o teu coração, diante da excelência das coisas infinitamente maiores. Que é o homem? O que é esse germenzinho de uma poeira cósmica chamada planeta Terra, para que te lembres dele e o visites a cada manhã e ponha sobre ele o teu coração? Em todas as coisas criadas, esse Deus soberano e Senhor criou esse germenzinho que somos eu e você, e em Cristo nos fez filhos. Em todas as coisas criadas, só nós somos filhos. E por isso ele nos ama como Pai. Bendiga a minha alma ao Senhor, porque ele faz, e faz como faz, pelo que ele é. Aleluia! E o que ele é esse compassivo Deus, misericordioso Deus, que manifesta isso como Pai sobre as nossas vidas. Um Pai que é soberano, pode todas as coisas, e conhece o princípio, e o meio, e o fim de todas elas, nas quais nós estamos incrustados. Louvado seja seu santo nome, pelos séculos dos séculos. Bendiga minha alma ao Senhor, bendiga sua alma ao Senhor, seja grato pelo que ele é. Quer você ache que ele não fez, quer você veja o que ele fez, seja grato ao Senhor que te ama, como jamais ser humano algum poderá amar você. Nem sua mãe, nem seu pai, nem seu irmão mais chegado. O Senhor se manifesta em amor sobre você ele é amor. É mais do que ter amor. Todos os outros podem ter amor por você, mas meu Deus, o seu Deus, é amor sobre você. Glória seja o seu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. E em nome de Jesus, estejamos juntos quinta-feira, com Gálatas, parte 13, 8 horas da noite. Obrigado por sua companhia, sua participação aqui conosco, sua presença comigo neste momento de ministração. Enche meu coração de estímulo para continuar. Me dá prazer, você é a minha igreja quase invisível diante de meus olhos, aqueles, os nobres da terra, entre os quais eu posso dizer como salmista, eu tenho prazer. Deus te abençoe e te fortaleça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.